Pretty woman make her husband look small, and very often causes downfall. Soon as she marries, then and there she starts to do the things that will break your heart. And when you think that she is belonging to you, she's calling somebody else to do. Man, from a logical point of view, better marry a woman uglier than you. From a logical point of view, always marry a woman. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Nova Gênesis e mais esse vídeo aqui no nosso canal. Eu sou o Gimel, tô aqui com o Double Lamed. Fala, pessoal. E hoje a gente vai fazer um vídeo que é, entre aspas, sobre The Boys. É entre aspas mesmo, porque de modo geral a gente vai falar sobre guerra cultural e sobre um erro estratégico grave que a gente vê sendo cometido nos canais nerdolas por aí, né? Se é que tem estratégia, né? Porque às vezes a gente duvida até mesmo que exista uma intenção real de combate à ideologia da esquerda, né? Enfim. Mas para não ser o chato aqui, não sermos os chatos que vão ficar criticando os outros canais, Já sendo, né? apesar de já sermos isso, a gente vai começar elogiando um vídeo do Careca, do canal Cantinho do Xavier, que é o vídeo A Cultura da Lacração /Woke está ganhando, em que ele comenta exatamente isso que a gente tem expressado ao longo dos vídeos aí também, que é que pela insistência, né, água mole e pedra dura tanto bate até que fura, a lacração está conseguindo passar com críticas cada vez mais brandas. Dá pra citar até mesmo o Barbie, que eles forçaram um marketing tão predatório que o pessoal só levou só o Barbie e foi um sucesso inegável, né? E aí o bordão, quem lacra não lucra, falhou. Mas desde então a gente teve, por exemplo, a série X-Men 97 e agora The Boys, que é um caso, eu diria, extremo dessa situação, né? O Careca, nesse vídeo, ele até comenta aquele conceito, né? Que é muito citado, né? Que ele é um conceito em política, né? Da janela de Overton. Que é essa questão de... Tem coisas que são aceitáveis de serem discutidas no debate público. Que são mais aceitáveis as pessoas falarem e até aceitarem certas pautas em si, ou só discutir elas, de modo geral. E que essa janela vai se movendo conforme certos discursos vão sendo inseridos, seja na mídia, seja por políticos, seja pelas próprias pessoas. Coisas que vão sendo adotadas e se tornando cada vez o normal. Aí a gente até lembra do novo normal, né? É um fenômeno que ele tá em tudo, né? E você consegue observar tanto em questão de décadas, quanto em pouquíssimo tempo, coisas que de repente fica, pô, agora já estão achando normal. Antes era extremo, o que hoje é o mais básico dessa pauta X, né? Então, é essa janela se movendo no debate público. E tem até uma piada que a gente... eu achava que era original aqui, né, entre as nossas conversas, depois eu vi que tem outras pessoas fazendo essa mesma brincadeira. É os travestis conservadores. Que... depois eu fiquei pasmo, cara, porque não deu nenhum ano pra aparecer. Depois de eu contar essa piada dos travestis conservadores, apareceu os travestis conservadores. Que é essa ideia, né, de, pô, não tinha espaço entre a ideia de conservador e um travesti. De repente isso é possível de existir. Então, essa janela do aceitável, ela vai se movendo, né? E aí, entrando no tema, o Careca comenta muito bem como a coisa vai entrando cada vez mais fácil, né? Ele até usa uns exemplos, fala de que a trozoba vai começar a deslizar, né? Então... E tem a piada também, né, lutando pela bandeira LGBT tradicional. Essas novas cores, esses novos símbolos, eles são modernismos, né? Então, daqui a pouco os conservadores são assim, não, a bandeira é só o arco-íris, não tem mais nada disso, não. Aqui é conservador, porque tem essa coisa, o conservador, ele é reativo. Então, ele não propõe nada, ele só coloca uma resistência que inevitavelmente vai cedendo cada vez mais, como a gente vê acontecendo, né? Tem uma... Você consegue imaginar num cenário de guerra
que a postura defensiva, ela é fadada, ela tem que ter um segundo plano. A postura de defesa, por exemplo, se você defende um forte, você tem um tempo determinado de munição e comida. Então, uma hora cansa, e aí, mano, hastei essa porra dessa bandeira aí, aprisiona todo mundo aqui, e não dá mais. É isso. Essa coisa da reação, do reacionário, no fim das contas vira um pastoreamento, né? O pastor chama pra cá, o cachorro late ali e as ovelhas vão sendo direcionadas. A passividade, ela se torna isso, no fim das contas, né? Os caras que estão ativamente pensando em termos de guerra, de militância, eles não precisa nem ser muito esperto para começar a direcionar para onde vai o debate, para onde a pessoa vai ela mesma se jogar, no caso agora se jogando no colo do Capitão Pátria. Então, vários processos você vê que os caras estão caindo feito uns patinhos, assim. Usando os termos deles e tudo mais. Ficou baixo. Usando os termos da esquerda e tudo mais, né? Por exemplo, esse último vídeo do Peter falando contra a lacração, mas mas representatividade é importante. Quem disse que é importante, tá ligado? Eles que disseram, essa que é a fita. A teoria toda da representatividade é uma pseudociência de esquerda de que, de alguma forma, o mundo vai ser melhor se a gente começar a colocar personagens que você se sinta representado. Olha, ele é igual a mim. Uau, que lindo isso, cara. Não faz sentido nenhum. Mas a gente vai comentar em breve sobre como essa coisa da representatividade é uma arma política mesmo, essa ideia, né? Mas enfim. Assistam lá esse vídeo do Careca. Vão lá, deem essa moral pro cara, porque esse vídeo ficou muito bom. Mas é isso. A gente queria começar só fazendo um elogio mesmo. E entrando nessa coisa da janela de Overton, de como as coisas estão mudando e como certos discursos estão sendo aceitos enquanto outros vão se tornando extremos, né? Por exemplo, hoje qualquer opinião mais à direita você é considerado extrema. Não existe direita normal, só existe a extrema direita. E tanto isso tudo é pensado militarmente, em termos de guerra, que antes da direita ser considerada desta forma, inclusive dá pra discutir se é que existe direita no Brasil, mas ainda assim, né? Antes disso ser considerado, isso é empurrado por pessoas, um número muito pequeno de pessoas que vão falar, vamos começar a falar que é extrema. Então, as pessoas ativamente movendo a janela de Overton, né? E, cara, quando você tá diante de inimigos que tem esse pensamento de ativamente mover o cenário, né? Mover o gol, como o dizem quando debatem com esquerdistas, essa reatividade apenas, essa passividade diante do discurso, ela não tem como permanecer para sempre, né? De fato, você tem um cenário em que ceder é só questão de tempo. E de incentivo. Sim, então, pra gente comentar tudo isso, esse movimento da janela de Overton e também uma forma de combate efetivo que poderia ser feito pelos conservadores, pelo lado direito dessa guerra cultural. E também para comentar a nossa proposta de solução para toda essa guerra, eu quero começar aqui lendo um texto que é a palavra do autor da edição definitiva do quadrinho O Doutrinador, uma reimpressão de 2021, um quadrinho de autoria do Luciano Cunha. Para quem não sabe, não vou dar muitos detalhes, mas só para quem tá completamente leigo, o Luciano Cunha é o cara que criou a Super Prumo, né? Que se você pesquisa tem um monte de quadrinho, inclusive tem um que estava em financiamento coletivo, não sei o que deu, sobre Dom Pedro, né? Então, surgiram outros autores lá, mas começou com ele e os quadrinhos do Doutrinador, Destro, enfim, só para uma apresentação breve aí. Ok, eu vou ler aqui e vocês vão ver como isso se relaciona com o que a gente está conversando. Tá. O que você tem em mãos é um documento da história recente do Brasil. Você, que lê essa reimpressão de 2021,
talvez não se lembre do que se passava no Brasil no auge da criação dessa obra, em junho de 2013. E o que se passava eram os movimentos lá do Gigante Acordou, as manifestações que começaram por causa de aumento da passagem de ônibus, né? E culminaram no impeachment da Dilma, né? Aí ele fala: há 35 anos, desde que a redemocratização fundou no país o período chamado de Nova República, entre aspas, nosso gigante continental tem sido usado, roubado, vilipendiado e destruído por uma elite política que se entranhou nos 3 poderes da República e asfixia o país, sugando seu sangue até a última gota. É preciso um rápido comentário sobre esse cenário, para que o leitor possa entender o personagem criado por mim em 2008. O Doutrinador foi como eu decidi extravasar toda a minha revolta e indignação contra a corrupção do sistema político brasileiro. Era preciso acordar e se levantar e dar um grito de basta. Esse conceito de despertar o leitor foi o que levou o personagem a ganhar o nome de The Awakener, no exterior. Curioso aqui o nome, né? Porque ele tem uma semelhança com a palavra woke, sendo usado ao contrário, é como se ele tivesse pegado para si o uso do termo. Eu acho muito curioso isso, até porque usar woke como uma ofensa tem a conotação de que um despertar não é possível. Ah, eles estão se achando os iluminados, né? Quando o correto realmente seria fazer isso, pegar o despertar para si. Não, nós que estamos despertando as pessoas, né? Aí ele continua: por isso, o Doutrinador fez tanto sucesso no Brasil e fora dele, porque o povo, também cansado e indignado, se identificou tanto com o quadrinho que o transformou num cult hit. Acho interessante comentar que o nome original brasileiro também é uma adaptação de uma palavra usada, no caso, que era uma ofensa para a esquerda. A esquerda doutrina as crianças na escola, não sei o quê. Ele pega e faz um doutrinador dele. Então, no Brasil já foi isso, né? Isso é uma coisa interessante do Luciano Cunha, porque ele tem o outro também que é o Destro, o martelo da direita. É uma referência ao martelo da foice do martelo, né? Então tem essa coisa do Luciano Cunha que é acertadíssima, que é realmente uma guerra de ideias, né? Ele, não sei se conscientemente ou não, mas ele pegou essa ideia. Ok. Aí ele fala: e por isso, o Mascarado de Lentes Vermelhas foi o primeiro quadrinho de herói brasileiro a ser adaptado em um filme live action no Brasil, estreando no circuito nacional em 2018 e virou uma série de TV pelo canal TNT em 2019. Essa produção alçou voo e chegou ao Japão, Coreia do Sul, França e Itália, com ótimos reviews. Ok. E o Doutrinador foi parar em t-shirts, camisetas, action figures e souvenirs. A história que você tem em mãos foi feita em 2013. E como desenhista, ainda me sinto constrangido pela arte de algumas páginas, já que não trabalhava com quadrinhos fazia 10 anos, e hoje meu traço evoluiu bastante. Mas você vai poder analisar isso lendo as aventuras seguintes. Em 2019, com a enorme polarização política que tomou conta do país, me vi cancelado e esquecido pela mídia que tanto me apoiou nos anos anteriores. Tudo porque me declarei como um autor conservador. Ser conservador hoje vai contra a ordem vigente. Ainda em 2019, me mantive firme e comprovei minha coragem moral ao criar uma nova editora, defendendo os valores em que acredito, fazendo novos parceiros no Brasil e no mundo. Lutar contra o politicamente correto, progressismo e suas amarras é a nova contracultura na sociedade moderna. E estar deste lado é estar do lado do Ocidente, do lado da luz. Luciano Cunha, autor. Aqui você percebe claramente o que a gente estava falando, né? De como houve uma mudança drástica. E ele coloca aqui de 2019 para cá, em que ele era apoiado por todos. Cara, ele ganhou um filme e live action. Passou no cinema esse filme.
hoje é impensável algo assim, né? E é bem interessante, né? Como ele evidencia essa mudança, como ele foi apoiado e a mesma mídia depois dá essa guinada, né? Então, você vê que existe essa brincadeira, né? Essa dança ali de vai pra lá, vem pra cá, que acontece na política, na mídia, e como serve a algum sistema essas guinadas de direita e de esquerda, né? Tanto que, percebendo bastante disso, o doutrinador é contra políticos de modo geral, né? Ou seja, ele é algo, se não for perfeito, pelo menos é próximo de uma resposta ideal a essas coisas, né? Essa postura de se retirar do sistema ou de atacar esse sistema como um todo, né? É de fato uma contracultura, é uma expressão de contracultura. Só que justamente por ser contracultural, o sistema vigente vai acusar isso disso e daquilo, né? Vai taxar o cara de 1 milhão de coisas. E esse que é o ponto, né? Um quadrinho como o Doutrinador é o que deveria ser incentivado, é o que deveria ter reviews, né, no YouTube, que deveria ser comentado no canal, ao invés de ficar fazendo reviews de obras como The Boys, né? Que, querendo ou não, isso incentiva as pessoas a assistir. Uma coisa curiosa é que tem a notícia de que essa quarta temporada de The Boys foi a temporada mais mal avaliada de todas, mas com recorde de audiência. E não só isso, mas é uma diferença de 20% de audiência a mais, né? 20% a mais de audiência em relação à terceira temporada. E a terceira temporada, pelo que eu li, ela também era recordista de audiência. Então a gente tá vendo a série numa crescente enquanto ela piora. O que é uma coisa muito curiosa e que constata que essas obras woke, elas estão encontrando uma maneira de criar um anti-entretenimento, em que as pessoas vão ver porque é ruim, né? Embora, por algum motivo, as pessoas elogiem o roteiro da série The Boys, a gente vê que é o puro esgoto, né? Eu acho que... Vamos lá. Discordem de mim aí à vontade, mas eu acho que essa defesa é porque precisa ter alguma justificativa, a pessoa justifica até pra si mesma, de por que ela continua assistindo. Por que eu continuo assistindo? Não é porque tem um negócio bom ali, tem um fiapo interessante da história ali, né? Tem uma coisa bem feita. Fiapo, mas é um fiapão, né? Como disse o Giga. E o Giga disse, não, eu só tô aí pelas piadas e pela violência. Porra, mano. Assiste Evil Dead, a série, que é 1 milhão infinitas vezes melhor que The Boys. Nossa, cara. Nossa, eu vi o Dead, ainda bem que você trouxe isso. Isso aí é ótima recomendação. Nossa, mas eu gosto de uma série assim que tem violência, que tem um herói que é todo errado. Ué, mano, Evil Dead, Ash versus Evil Dead. Esse é o nome da série. Essa série é incrível pra quem gosta dessas temáticas todas e ela tá segura nesse sentido. Ela essa sim é uma série de fato politicamente incorreta, que não tá de lado nenhum, que é só a zoeira, só a diversão, e tiro e sangue e monstro, e é isso aí. Então, cara, eu acho que tem muito disso, tem muito dessa justificação. Por que eu gosto? Eu vou dizer que eu tenho um mau gosto da porra, ou que o negócio é ruim e eu sou idiota e tô assistindo? Eu não quero dizer isso nem pra mim mesmo, né? Então, tem um negócio ali interessante, não, tem isso, tem aquilo, não, porque eu gosto de ver o Capitão Pátria como um vilão que vai matar todo mundo, não, porque eu já peguei raiva daquele mundo, quero ver ele destruir, não, porque não tem nenhuma justificativa que deixe, que salva a pessoa, mas serve pra esse trabalho ali de deixar um pouquinho menos pior, de por que eu tô assistindo, né? E, cara, no fim das contas, você analisa racionalmente a coisa, você vê que não tem um porquê genuíno mesmo dos caras que estão assistindo. Mas mostra, é um mérito da série. Mostra que ela aprendeu como cagar na cabeça dos caras, mas ainda assim segurar eles ali. Porra, é uma arte, estão descobrindo uma técnica, né? Não é exatamente uma arte no sentido de beleza, mas é uma técnica mesmo, uma coisa profissional mesmo. Os caras estão evoluindo em métodos de lacrar, né? Queria comentar também uma coisa que eu acho bem esquisito, que é como esses canais ditos
conservadores e tudo mais, consegue explicar, mano, detalhes do roteiro de The Boys sem ficar constrangido, sendo que o negócio é basicamente quase que roteiro de pornô, assim. Cara, eu fico constrangido de ver, imagina de falar a descrição de certas cenas, de quase todas as cenas. E a gente é um canal a favor de rock pesado, terror, e a gente é agnóstico e não sei o quê. Quer dizer, tem alguma coisa muito errada quando a gente fala, não, mano, a gente é isso aí mesmo, entendeu? É um negócio meio chocante pra maioria. Aí a gente assiste um canal que era pra ser o conservador cristão e os caralho. Pra família. Pra família, exato, maluco. Tem um cara que mostra criança no vídeo depois. Só um exemplo, né? Todos eles da sua própria forma é o canal de família e tal. E fala sem tremer o olho, assim, você fica, meu Deus. O que esse cara tá me descrevendo, mano? É esquisitíssimo, cara. Eu acho que esse é um ponto muito bom, mano. E mais importante ainda, eu queria aproveitar e falar sobre a série X-Men 97, né? Que eu já comentei no começo aqui. Mas tem uma coisa muito transtornante sobre a recepção que essa série teve. Que é igual ao The Boys. Por exemplo, The Boys, o criador ele já admitiu, não. O Capitão Pátria ele é feito pra ser uma representação do Donald Trump, né? Então a gente sabe que o bagulho é com toda a força, com toda a intencionalidade e cada vez mais isso é mostrado. É um ataque contra a direita. E no caso da série X-Men 97, tem aquela cena do julgamento do Magneto que os humanos invadem e eles querem destruir os mutantes e tal, e o criador, ele falou que aquela cena ela é baseada na invasão do Capitólio. E aí você percebe que é só você fazer uma comparação com o que aconteceu aqui no Brasil. Porque, bizonhamente, tudo que acontece nos Estados Unidos acontece no Brasil um tempinho depois. É tipo assim... Uma versão tabajara do que aconteceu nos Estados Unidos, né? O Brasil é o pátio desatualizado dos Estados Unidos. É tudo importado, não tem nada de original aqui. Mas só um comentário. Se você pensa no que aconteceu aqui no 8 de janeiro, as pessoas estão presas até hoje, mano. Pensa uma série pegar e colocar aquelas pessoas como vilões. As pessoas ali foram totalmente desumanizadas, colocadas como terroristas. Isso é o maior atentado contra a direita já feito aqui no Brasil, possivelmente, provavelmente. Então, a gente tá falando de uma guerra em todo o seu significado. É uma guerra ideológica, em que pessoas podem ser presas e mortas, porque teve um cara que morreu. E, em última instância, é nisso que vai chegar. Porque a gente tá falando de uma galera que quer uma revolução armada, né? Então, enquanto a gente tá analisando o negócio só como entretenimento e não sendo pesado o suficiente com a crítica, essas agendas avançam. E é por isso que a gente está propondo aqui séries que deveriam ser enaltecidas, que deveriam ser apoiadas com mais força. Se o Doutrinador tivesse mais apoio, iam surgir outras iniciativas, com certeza, né? Isso aqui deveria ser apoiado, cara. E não só coisas recentes, a gente falou do Evil Dead. Porra, tem uma infinidade de séries e filmes antigos que até hoje vale o review. Que vale... mas não é atual, não vai ter a mesma quantidade de likes, de views. Mas a intenção é ter likes e views ou a intenção é fazer uma frente a uma agenda? Eu sei a resposta, mas me provem errado, né? Então, e é por isso que a gente tá dando aqui opções recentes, né? Destro, né? Que... Tem também o Rippaverse lá nos Estados Unidos, né? Inclusive o Chuck Dixon, querendo combater, ele tá muito nessa postura de querer fazer frente, né? Ele foi lá, ele fez uma colaboração, né? Ele deu início junto do Joe Bennett, inclusive, um brasileiro. Ele ajudou ali a criar um novo grupo de heróis e tal, que inclusive, olha que interessante, eu não tinha pensado nisso. É muito semelhante a The Boys, só que nesse sentido de serem agentes do governo, pá, não sei o quê.
Porém, sem esse lixo, sem serem maus e não sei o quê, são apenas heróis nobres e tal, mas com essa questão meio pé no chão, né? Porque as pessoas querem tanto isso, não querem isso? Ah, heróis realistas. Porra, não tem nada de realista em The Boys. Mas se você quer discutir essa questão, uns heróis mais pé no chão, mais humanizados, não sei o quê, tá aí, ó, você tem um novo universo no Ripaverse, que é um quadrinho chamado Alpha Core, né? Então, você tem essas respostas surgindo, mas elas são tão pouco comentadas em comparação àquelas coisas que deveriam estar sendo desprezadas, né? Enfim. Outros exemplos, né? E esses até são bem comentados. O Som da Liberdade. Sempre pipoca alguém falando disso. Mas é um filme que foi, acho que, o maior soco na cara dos esquerdistas. Porque ele escancarou uma realidade sinistra da esquerda, que é a passação de pano para a pedo. E inclusive é curioso que na série The Boys tem uma personagem que eles colocaram nessa 4ª temporada. Eu não sei ao certo porque eu não tô assistindo, justamente porque a gente segue o nosso boicote, né? A gente orienta a boicotar a série e boicota. Então, eu vi só a primeira temporada, o Lamed nem assistiu nada. A gente pega as notícias que vêm, os vídeos que a galera comenta, alguma coisa, é isso que a gente sabe sobre a série. Mas tem essa personagem que ela é uma vilã direitista que fica criando teorias de conspiração. E ela fala dessas teorias de pedofilia em Hollywood e tal, não sei o quê. E, porra, é a vilã que tá fazendo isso, espalhando essas teorias. Só que a gente sabe que esse tipo de coisa acontece em Hollywood pra caralho. Tem uns círculos de pedo lá. E Hollywood é habitada pelo pior tipo de gente. Isso aí não é novidade pra ninguém. Então, a esquerda se compromete muito com isso. E o Som da Liberdade, não à toa, foi sabotado de todas as formas, né? Mas continua sendo, eu diria, um marco, né? Um filme que realmente conseguiu causar dano na esquerda. E foi bem comentado esse filme. Foi bem comentado. Mas foi bem comentado porque era uma coisa do momento. E bom, já que a gente tá falando disso, né? De guerra cultural, de estratégia, isso me lembra o caso do Monark, né? Que é provavelmente o cara mais cancelado da história, né? O cara foi cancelado no iFood. Ele não consegue pedir iFood. E isso escancara uma coisa sobre a direita também. Uma tolerância meio esquisita. A lógica da direita vamos debater, vamos discutir e tudo mais, né? A esquerda já não quer discutir. Mas, até mesmo quando o inimigo tá querendo te destruir, te eliminar da existência, te matar, a direita ainda assim tá com o discurso, não, vamos debater ideias, não sei o que, né? Então, isso é uma coisa que precisa acabar, né? Então, o próprio discurso do Monark, ele não tava dizendo, não, o nazismo é certo. Ele tava dizendo, não, a gente tem que debater ideias, a melhor ideia vai vencer. E esse é o discurso da direita, na verdade. Vamos debater, né? Tem até os memes, assim, do Nicolas. A esquerda lá, destruindo o Brasil, e ele lá, olha a hipocrisia da esquerda, só falando. Aí, implantando a ditadura, ele lá, olha a hipocrisia da esquerda, matando gente no paredão, olha a hipocrisia da esquerda. Aí, os gulag assim, e o fantasma do Nicolas. Olha a hipocrisia da esquerda. Tipo assim, ele ficou falando e ele morreu falando. E aí o que eu penso não, a gente sabe, por exemplo, que discussão, todo mundo já discutiu pra caralho na internet. Todo mundo sabe que não leva pra lugar nenhum, né? Você não muda a mente da pessoa. Então, a gente sabe que certas discussões são irrelevantes. O nazismo é um caso disso. Ele é totalmente estigmatizado. Se você fazer qualquer defesa, você vai ser ostracizado. E é o certo que isso aconteça. Porque é infrutífero discutir algo que já foi provado como sendo uma abominação, né? Mas o comunismo não foi provado também? Então o ponto aqui a direita deveria estar lutando para que o comunismo adquirisse o mesmo status do nazismo, de anátema. Ser completamente estigmatizado e varrido para fora do debate político, né? De forma que defender isso
fosse considerado a mesma coisa que defender o nazismo. Porra, o comunismo matou até mais. Então o que se ganha em ficar discutindo infinitamente com esquerdistas, né, que só se reproduzem cada vez mais? E uma discussão infrutífera. Os caras não vão deixar de ser esquerdista porque você tá soltando palavras nele, né? Isso não vai acontecer. Então eu acredito realmente, esse é o posicionamento do nosso canal, que o comunismo deveria ser totalmente expurgado. Cara, comunismo é definitivamente uma das coisas mais abomináveis que já foram inventadas, se não a mais abominável. Por onde passou, ele sempre significou chacina, fome, morte e a destruição do espírito. Na China, a China, ela praticamente é irreconhecível. Toda a cultura da China antiga, ela foi destruída. Tudo que sobreviveu foram monumentos, enfim, sobraram coisas que chineses resgataram, que chineses mantiveram, mas são fragmentos, entende? Fragmentos de um povo que foi extremamente grandioso, com grandes impérios, com grandes histórias, que são reconstruídas de forma mitológica, através de contos, através de filmes, mas ali, materialmente, onde ela existia, onde existiam os templos do Qingdao, onde existiam tantas coisas, foi destruído, né? Sem falar nas famílias imperiais, nas dinastias, né, cara? Então, só falando da China, sem citar a Coreia, sem citar um monte de outros lugares. O Tibete, porra. Então, assim, definitivamente tem que ser anátema. Já passou muito. Isso mostra muito como é a postura conservadora, reativa, né? Ela nunca é capaz de fato falar, não, isso aqui é o inimigo definitivamente. Não, o bicho consegue sobreviver eternamente se depender dos caras. O fato é, a gente está apresentando aqui as soluções para dentro dessa dinâmica dual, dessa dinâmica de esquerda-direita, conservador e progressista, nerdola e lacrola. Dentro dessa dualidade, a gente oferece essa ideia de, não é assim que se combate, galera. Dentro do seu, faz direito esse negócio. Agora, tem muito mais além para ir. Isso é até onde vai, nos termos que já estão sendo discutidos. Isso é tudo isso que eu falo, tudo isso que a gente já discutiu nesse vídeo. Agora, algo que a gente sempre traz para esse canal e que nesse vídeo, um dos grandes objetivos desse vídeo é apresentar, encaixar nessa discussão o que de fato supera a discussão, o que de fato supera essas dificuldades, consiste numa mudança de postura que a gente vem adotando, que a gente vem ensinando, que a gente vem propagando ela, que muda fundamentalmente como a gente lida com as coisas, como a gente lida com essas coisas que são justamente o campo de batalha hoje em dia, de todas essas militâncias e reações e coisas. Então, na cultura pop, você tem um ressurgimento de um material mitológico, de arquétipos, de forças de dentro da própria alma humana. Esse ressurgimento que é um ressurgimento extremamente necessário, que a gente consegue viver sem, mas que quando ressurge, você percebe que você não sabe como o ser humano sobreviveu sem aquilo, de tão essencial que é, né? E você percebe que aquilo estava faltando, que era um membro faltando na própria alma humana. É tão grave quanto isso. E isso ressurge na cultura pop, cara. Então, mesmo isso estando lá, a discussão ela fica no mais superficial de tudo, né? Ou seja, o que o Lamed está falando aqui é que na cultura pop, hoje em dia cada vez menos, mas lá existe uma dimensão mítica, espiritual, religiosa, que é completamente ignorada na guerra cultural, né? E é importante lembrar também, a gente falou agora há pouco sobre isso, que nos anos 50 eram os conservadores que estavam queimando quadrinhos, destruindo quadrinhos, né? E hoje é a esquerda. A esquerda está instrumentalizando os quadrinhos e no processo destruindo eles, né? Então, é preciso deixar claro que na guerra entre direita e esquerda, nós estamos do lado dos quadrinhos.
do lado dos quadrinhos, do rock, da ficção científica, do cinema e da imaginação, né? Nós sabemos que a política não pode dar sentido, dar significado à vida humana, mas a cultura pop, por outro lado, ela é o ressurgimento dos arquétipos da alma, que em outro tempo se manifestaram nos mitos dos povos, né, e nas religiões. E aí, sobre esse assunto, eu lembrei aqui que tem um vídeo recente do canal Massagem Subliminar, que também é um canal nerdola, né? A gente elogiou um no começo. Esse também é muito bom. É o último sobre o Star Wars Acolyte, né? E a gente vai fazer um vídeo sobre esse também, provavelmente. Mas nesse vídeo ele fala uma frase que é a seguinte, uma percepção muito interessante dele. Ele diz: Star Wars está para a cultura pop, assim como a Bíblia está para a cultura clássica. E aí eu já relacionei com uma frase que aparece no livro O Poder do Mito, um livro bem famoso do mitólogo Joseph Campbell, né? Que é uma entrevista, um cara chamado Moyers entrevistando Campbell. E tem uma parte que o Moyers diz que quando ele assistiu Star Wars, quando ele estava assistindo, veio na mente dele a frase do apóstolo Paulo, abre aspas, eu luto contra principados e potestades, né? No livro ele escreve poderes, né? E eles estão falando justamente disso, né? Dos símbolos ganhando novas roupagens. E Star Wars realmente é um caso singular, né? A gente vai colocar um trechinho também dessa entrevista do Campbell, para vocês verem. All religions are true for their time. If you can find what the truth is and separate it from the temporal inflection, just bring your same old religion into a new set of metaphors, and you've got it. Do you see some new metaphors emerging in the modern medium for the old universal truths that you've talked about, the old story? Well, I think that the Star Wars is a valid mythological perspective, and the problem of is the machine and the state is the machine. Is the machine going to crush humanity or serve humanity? And humanity comes not from the machine, but from the heart. E realmente, né, ele diz que Star Wars certamente possui uma perspectiva mitológica válida, né? Ou seja, Star Wars tem todo o potencial para se tornar um mito moderno. E aí, quando o Massagem Subliminar diz, não, Star Wars está para a cultura pop, assim como a Bíblia está para a cultura clássica, ou seja, o Star Wars foi a semente de muitas das obras da cultura pop hoje, né? Existe uma equivalência mostrando como, o que a gente sempre diz, né? A cultura pop é mitologia moderna. E a gente está falando aqui, né, dos arquétipos do inconsciente coletivo se manifestando na cultura pop de forma muito transparente, mais transparente do que nunca, né? E acho que cabe explicar um pouco o que é o arquétipo, né? O que são os arquétipos. Porque às vezes você vê essa confusão sendo feita. A pessoa fala, em Star Wars, o Luke é o arquétipo do herói. E não é exatamente assim que funciona. Os arquétipos, eles são, a gente pode dizer, estruturas da psique humana. Padrões que se repetem em toda a humanidade, né? Em todos os povos você tem expressões, por exemplo, do arquétipo do herói, né? Mas são expressões, são imagens, eles não são o arquétipo. Os personagens da ficção, eles são feitos baseados nos arquétipos da psique humana, né? E por que isso é importante? Bom, quando a gente está falando de arquétipos, tem que esclarecer isso também. A gente está falando de uma ideia do psicanalista e místico Carl Gustav Jung. E o Jung, ele também tinha a ideia da individuação. O que é a individuação do Jung? Ele dizia que a mente do homem comum, ela está dispersa, né? Os arquétipos não estão posicionados onde deveriam. O ser humano tem uma miríade de inclinações que divergem uma das outras, né? E vícios e todo tipo de coisa que faz com que nós não sejamos plenamente nós mesmos, né?
E aí a individuação é quando você se torna de fato um indivíduo. E seria quando você consegue organizar todas as estruturas da sua psique em torno do self, né? E nas palavras dele, né? Atingir a autorrealização do self, do si mesmo, né? E é quando você se torna um indivíduo, de fato, né? Você é você mesmo plenamente. Então, quando a gente fala que as histórias manifestam esses arquétipos, a gente pode dizer assim que toda história, ela é a alma da humanidade buscando a individuação, buscando equilíbrio. Então, a gente vê todos aqueles personagens sendo encaixados nos seus devidos lugares dentro de uma narrativa, em torno dessa narrativa, tendo um centro, né? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que através de meditação e exegese nessas histórias, nós podemos, nós mesmos, alcançar essa individuação. E pensa aí em personagens como Superman. Superman é o símbolo máximo, né, do indivíduo solar, né? O super-herói tem muito isso. As histórias de super-heróis são histórias centradas no personagem. As pessoas... É uma coisa interessante, até uma diferença do que costuma acontecer com o mangá. O mangá, geralmente, você vai pelo roteiro. O super-herói é uma coisa diferente. As pessoas gostam de determinado personagem. Falam, não, eu quero ler a história desse cara aqui. Então, acho isso um ponto curioso das histórias de super-heróis. E aí, aqui, a gente volta em The Boys, né? O que é The Boys, se não a perversão do arquétipo do herói, né? O Campbell, nesse mesmo livro aqui, O Poder do Mito, ele fala que os mitos têm 4 funções: a mística, a cosmológica, a sociológica e a pedagógica. Aí ele fala que a função sociológica do mito, ela assumiu a direção do nosso mundo e está desatualizada. Aí o Moyers pergunta, como assim? Aí ele fala, essa função sociológica corresponde aos princípios éticos, às leis da vida, como deveria ser na sociedade ideal. Todas as páginas e páginas de Jeová sobre que roupas usar, como se comportar diante do outro e assim por diante, no primeiro milênio antes de Cristo. Isso aqui é curioso porque ele mostra que essa terceira função, na Bíblia, por exemplo, corresponde ao Levítico, que é onde diz, não pode comer camarão, não pode usar uma roupa que tem fios de tecidos diferentes, não pode isso, não pode aquilo. E que essa função assumiu a direção do nosso mundo, né? E aí você pensa aí nas obras lacradoras, né? No politicamente correto, como a ordem vigente do mundo, como disse o Luciano Cunha. E aqui na função sociológica ele diz que essa função serve para suporte e validação de determinada ordem social. Olha isso. O Levítico, se você pegar para ler, você vai constatar que é o livro mais chato da Bíblia, é um porre. Todos os livros de cagação de regra, eles são um porre. E a lacração não é a mesma coisa? É o Levítico moderno, só que o que é interessante também, ele é invertido. Ele é tudo que você não deve fazer, né? É isso que é pregado ali nas obras lacradoras, né? Pedo, aborto, essas agendas, a agenda lacradora, né? Ela estimula, ela faz com que as pessoas sejam coniventes com os próprios vícios e com a parte mais baixa do que elas são, né? Ela, na verdade, define a identidade das pessoas por aquilo de mais animal, né? Raça e sexo. É o mais baixo que um ser humano é, né? E pregam, por exemplo, também automutilação de pessoas instáveis emocionalmente, né? O que é as agendas trans, né? Inclusive, a gente estava brincando mais cedo, né, sobre os transconservadores. E tem um vídeo que, na verdade, é muito interessante também, muito curioso, que os caras colocaram trans progressistas para conversar contra trans conservadores, né? E eles falam isso, que é muito fácil, a pessoa é empurrada para fazer essas cirurgias, né? Enfim, a gente vai acabar comentando sobre isso, talvez sobre transhumanismo no futuro.
Certamente. Porque tudo isso já tá ficando cyberpunk, né? Mas enfim. Então a gente pode dizer que a lacração, ela é literalmente o antimito e não só isso. O antimito na sua camada mais baixa, que é a sociológica, né? E essas ideias justamente são um bloqueio para que a individuação aconteça. Então você percebe que quando a gente fala que essas obras contaminam a alma da humanidade, é muito literal. A perversão do arquétipo é a perversão de uma estrutura da psique de todos nós, mano. O que precisa ser entendido, eu acho que é a base do que precisa ser entendido, mas também tá lá no topo, é que o woke, por mais que seja uma... Eu acho que isso a gente vai cansar de repetir aqui. O woke, a lacração, o progressismo na cultura pop, por mais que seja um caminho torpe, como a gente tá mesmo, como nós mesmos estamos apontando a nossa maneira aqui, precisa alertar sobre uma coisa, precisa ser colocado uma mão na consciência do lado de cá, né? Do lado das pessoas que não estão com esse movimento. De pensar assim, mas por que esses caras estão fazendo isso? Ah, é porque eles querem destruir tudo. Ok. De fato, é o que estão tentando. Mas por quê? Ah, não, porque vão dominar culturalmente. Beleza, também. Mas tem mais, cara. Tem a percepção de que o entretenimento, com muitas aspas, que a cultura pop, que a cultura de um modo geral, principalmente pela arte, pela narrativa, ela tem um poder que nenhuma revolução armada tem. Ela tem um poder realmente revolucionário de transformar o homem, né? Eu já fui numa palestra da faculdade uma vez, que inclusive foi totalmente de surpresa, e eu tava lá para pegar horas, né? Para acumular horas, então tava eu lá, né? Na palestra, que era basicamente uma reunião, era o QG comunista. Os caras, a palestra era Transformação Socialista do Homem. E aí, foi hilário, porque eu pensei, bom, pelo menos que me apresentem como é que é a transformação socialista no homem. Estou fazendo faculdade de psicologia. Me apresenta como é que é essa ideia aí de transformação do homem. E era literalmente tática de guerrilha. Não tinha como vai transformar o homem. O homem vai ser transformado quando a gente tomar a porra da mídia, de todos os meios de comunicação, vai ter os agitadores, vão ter tudo, isso, aquilo. Era a estratégia de guerrilha. É um negócio meu filho da puta, mas você percebe que tem a noção de que a gente combate na cultura e a gente vai transformar o homem. Caralho, eu não quero que o homem seja transformado no ideal socialista, no ideal ateísta, materialista. Ué, então eu tenho que fazer alguma coisa. E a perspectiva, que é isso que o Campbell enfatiza aqui, a perspectiva que a gente vem tendo, ela é desatualizada. Ela é completamente desatualizada. Tanto essa que, por mais progressista que seja, ela já está desatualizada. Ela é evidente que ela não preenche tudo que o homem precisa para superar a sua própria condição. Mas a que veio anteriormente também, senão ela não estaria sendo tão debatida, tão pisada. Senão ela não teria sido abandonada. Aquela ideia de... Por mais bonita e romântica que seja a gente pensar numa Idade Média cristã, ela foi abandonada por algum motivo. As épocas antigas, por mais maravilhosas que fossem, elas foram abandonadas por um motivo. Os anos 50, por mais bonitinhos que fossem, foi também os anos que queimaram quadrinhos, que fizeram uma coisa semelhante ao que fazia o nazismo, que é queimar livros que discordavam do regime, que discordavam da conveniência. Então, é preciso entender que tem algo no entretenimento, que é mais do que entretenimento, e que se os wokes perceberam e falaram, não, a gente vai transformar as pessoas através disso aqui, a gente entendeu que isso aqui é mais do que entretenimento, que isso aqui pode servir a algo maior. Se eles perceberam isso, não está na hora
todo mundo perceber a mesma coisa, só que combater nesse mesmo termo, falar, não, peraí, mas não é essa a transformação que eu quero. Mas eu realmente, agora vocês me fizeram entender. Vocês deram tanta importância pra isso aqui que eu comecei a entender. É isso que vocês deviam fazer. É isso que a gente mostra, por exemplo, quando o mestre fala aqui, do que fizeram com Anéis de Poder. Eles colocaram simbologias que se conectavam perfeitamente a toda a mística que o Tolkien atribuiu à sua criação. É por isso que um cara que... O J.J. Abrams vai adaptar Star Wars, vai fazer uma continuação de Star Wars, ele fala pra atriz da Rey que essa porra é uma religião. É uma religião e você cagou em cima? Então, eles sabem. Só que eles têm planos muito diferentes do que os planos transcendentes. Muito diferentes. É o que acontece a guerra cultural, no fundo, ela é uma guerra para decidir o futuro, né? O que o homem vai ser no futuro. Dá pra lembrar de Nietzsche, que o homem é uma corda estendida entre o verme e o super-homem. Alguns querem que o homem seja um verme. A gente quer que o homem alcance a super-humanidade. E a gente vê claramente que o Lamed citou o diretor do novo Star Wars falando pra Rey, isso aqui é religião, né? E aí você vai ver, o cara estragou Star Wars. A Kathleen Kennedy falou com todas as letras. É um legado maravilhoso, é uma pena que a gente vai ter que destruir isso. Bizarramente. Eu consigo lembrar também do Josh Whedon. Saiu ele segurando o livro Pop Yoga, ou seja, esses caras sabem perfeitamente que a cultura pop é muito mais do que entretenimento. Cara, pensa aí, o que é entretenimento no mundo que esmaga as pessoas, né? O Brasil de hoje, por exemplo. Que literalmente a economia é uma piada, né? Você precisa se fuder o dia inteiro. De repente você tem um tempo livre, que você não precisa estar lutando para a sua sobrevivência, né? Que você está além das necessidades materiais. De alguma forma você tem um momento só seu, né? A gente falou de individuação, quando você é você mesmo plenamente. Em alguns momentos você está mais próximo desse estado. E é quando você pega para ver um filme, para ler um mangá, ler um quadrinho. Então esses momentos são sagrados. E você pensar que isso é só para autossatisfação momentânea, algumas pessoas já estão percebendo isso. Não é o suficiente, né? E conectando com o tema um dos temas principais aqui, o que é então pegar esse momento sagrado de comunhão com os arquétipos, com as coisas que a gente está inconscientemente buscando para nos completar como humanidade, completar o espírito humano. A religião é isso. É assim que as pessoas descrevem a experiência com a religião. Não, porque algo me faltava. Mesmo que eu tivesse tudo de bem no mundo, eu ainda precisaria de algo a mais que eu encontro aqui. Ou seja, é a questão do arquétipo, é a questão desses complementos, né? Essa é a motivação que faz as pessoas irem atrás da religião, e é a motivação, junto, sim, da diversão, que faz as pessoas ir lá e usar esse tempo livre que o Guimel está descrevendo pra pegar, eu vou assistir um anime, não, eu vou assistir uma série, não, eu vou jogar um game aqui, eu vou me colocar numa outra realidade. Não, mas isso não é nada místico, eu só tô brincando aqui, pô, é só brincadeira. Você quer colocar um misticismo nisso? Né? Então, assim, é uma puta de uma experiência de sair do corpo, né? Um negócio todo, é a definição de êxtase. Tem um meme que os caras falam, analisa bem o que é ler um livro. Você tá lá parado com um objeto na frente da sua cara, alucinando pesadamente. Então, cara. E aí é isso, né? Vozes na sua cabeça e visões. É uma experiência mística. Muito louco. Pensar no RPG também, que os caras se juntam e fica... Bom, eu não sei vocês, mas quando eu jogo RPG, se for possível, eu separo, 7 horas seguidas, contínuas, no máximo com tempo pra um lanche, pra ficar alucinando um dia inteiro em outras realidades, assim, sendo outra figura e fazendo um monte de loucura. E sem uso de drogas, né? Então,
O que é isso, né? Não, é só brincadeira, né? Não tem como isso ser só brincadeira. É essa visão de é só brincadeira, eu só quero me divertir, eu só quero ficar de boa, eu só quero ter um negócio pra curtir depois que eu volto do trabalho, depois que eu volto do parque com os filhos. Essa visão é a grande brecha, é a grande rachadura que os caras chegam e enfiam o que eles quiserem. Enfim... Ficou estranho. Ficou estranho porque é pra ser estranho. É a minha intenção. Eu não vou nem colocar mais símbolos nisso aí. E as pessoas estão levando, entendeu? E estão levando. É necessário essa postura combativa e essa postura que é radical. É um radicalismo, de fato, que a gente está propondo. Que você veja você mesmo, o mundo e as coisas que você interage de forma completamente diferente. Ou é isso... ou é deixar que os que perceberam isso, antes de você, destrua completamente isso e com isso destrua a humanidade. Rompa a possibilidade do super-homem e realize só aquilo que o ser humano já nasceu com a possibilidade, que é de ser o verme. E é muito mais fácil, né? E é esse o caminho para onde vai a glorificação da identidade baseada em sexo e gênero. É para onde vai o estímulo do revanchismo em todos os graus, claramente para que se crie uma massa de manobra de pessoas que vão ser usadas por governo, por pessoas corruptas que não acreditam em nada transcendente, que só querem poder e destruição. É na mão desse tipo de pessoa que você está deixando. E ficar falando de lacração e de incoerência, de hipocrisia, isso não vai resolver. É preciso adotar radicalmente uma nova postura, uma nova visão sobre o cosmos, sobre o universo. E assim projetar um cosmos, né? Porque o universo é desordem enquanto você não perceber isso. E com isso, eu acho que a gente vai ficando por aqui mesmo. Nova Gênesis agradece a todos que chegaram até aqui. Espero que você deixe aí um like, se inscreva, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Entra aí no nosso Discord, tem um link aí na descrição. Não deixa de assistir os outros vídeos. Se você chegou até aqui, você deve ter ficado, minimamente interessado, pelo amor de Deus. Então assiste outras coisas aí, que você vai pegando aos poucos do que a gente tá falando, onde a gente quer chegar e onde a gente quer te levar. Se você topar, a gente tem muitos lugares para ir, muitas distâncias para percorrer através do multiverso. Até a próxima. Valeu. Falou, galera. Até. From a logical point of view, always marry a woman uglier than you. That's right, man. From a logical point of view, always marry a woman uglier than you. Aye. Yeah, right. Fuck this.